Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro dos Salmos. É o Salmo de número 40. O assunto da palavra de hoje é: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então lemos aqui o Salmo de número 40, que vai do versículo 1 até o versículo 17. Vamos, nesse salmo, Deus fala-se que Deus ouve a alma paciente e que a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. E aqui também representa o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. É uma revelação, uma inspiração pelo Espírito Santo, esse salmo de Davi, onde ali havia situação dele próprio, e tem situação aqui que representa, que viria, estava representando naquele momento o sofrimento de Jesus Cristo, mas nós vamos chegar lá. Então, a oração dele, ele dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então aqui já começa a dizer, ensinar nós a termos paciência. Não importa a situação que você se encontra, tenha paciência, espere no Senhor, no Salvador, no Todo-Poderoso, que no tempo de Deus, no tempo certo,
O tempo de Deus é o tempo certo. Nós nos precipitamos, nós já queremos que Deus faça uma obra na nossa vida instantaneamente. Existe em cada situação um operar de Deus. Tem situação que é emergencial. O Senhor faz um milagre, um livramento, no instante, instantaneamente. Mas tem situação que o Senhor permite alguns dias se passarem, algum tempo, para vir a libertação. Tem situação na Bíblia que houve milagre. O Senhor Jesus curou uma pessoa de 18 anos que estava enferma e outros de 28 anos que estavam naquela situação. Então são tempos diferentes que a pessoa passa, mas o operar de Deus chega no momento certo, porque o momento de Deus é o momento correto. Glória a Deus. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então aqui, aqueles que estão cambaleando, andando neste mundo sem os preceitos da palavra de Deus, é como se estivesse caminhando num charco de lodo, numa estrada lamacenta de pecado e de males, de desagrado a Deus. Mas aquele que se converte, o Senhor o tira de um charco de lodo, como está escrito aqui, e põe ele sobre a rocha Jesus Cristo, a palavra de Deus. Aí ele será edificado, ele edificará sua casa sobre a rocha. O Senhor Deus tira todo aquele que se crê e se converte, é lavado pela regeneração, pela palavra de Deus, pela fé, pela obediência ao batismo, passa pelo batismo, é limpo, é puro. Toda aquela lama, toda aquela mancha de pecado, ela é lavada, a pessoa é purificada, e aí ele vai caminhar em novidade de vida, pela palavra de Deus, sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, a pedra principal da esquina, que muitos edificadores rejeitaram e estão rejeitando nos nossos dias. Estão colocando outra pessoa como pedra principal, sob a operação do anticristo, e estão ficando sem crer, sem entender a palavra de Deus, sem obedecer. Vão pondo empecilho, vão diminuindo a estatura, o tamanho de Cristo e colocando outras pessoas, outros santos na frente do Senhor Jesus e diminuindo esta gloriosa obra e o tamanho e a estatura e o poder de Jesus Cristo. Vão se cercando de outros nomes e vão se ficando distanciados do Senhor Jesus Cristo. E tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Muitos ouvirão a palavra e crerão no Senhor e serão justificados, serão limpos, serão santificados pela misericórdia do Senhor e andarão pela palavra de Deus em novidade de vida. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então a sua confiança tem que ser depositada no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, porquanto Deus constituiu o Senhor Jesus Cristo como único Salvador, e em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus Cristo. Então creia, deposite a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Não respeite, não obedeça, não acredite, não deixa o soberbo desviar aquilo que Deus te convida e que Deus tem proposto e mostrado para você. Fique firme nos preceitos da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então, muitas são as maravilhas que Deus tem operado entre nós, e é contado na congregação. No culto tem aqueles minutos para testemunhança, para contar os testemunhos, para pagar os votos que são feitos a Deus, né? Os votos de um livramento, de uma causa. Há diversidades de votos, pois há diversidade de necessidade diante do povo, e o povo faz voto. Então, se faz um voto, pague o voto, porque é melhor não votar do que votar e não pagar. Está escrito na palavra: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então o Senhor não quer sacrifício de nós. O sacrifício que havia de ser feito, Jesus Cristo fez, se ofereceu a si próprio, um sacrifício perfeito. Não há mais necessidade de outro sacrifício, porque se quisermos fazer algum sacrifício hoje, estamos aniquilando aquele sacrifício do Senhor Jesus. Então não faça sacrifício, porque o Senhor não quer. Ele quer a obediência, misericórdia. Está escrito na palavra: misericórdia quero e não sacrifício. Então tenha misericórdia das pessoas, dos outros, dos pequeninos. Tenha misericórdia de si próprio. Obedeça a palavra de Deus. Aí você está amando a si mesmo e a si próprio, e você anuncia o Evangelho. Anuncia, distribua aquilo que está cheio o teu coração das coisas de Deus. Reparta com alegria, compartilhe com os demais, para que mais pessoas possam vir obedecer a palavra de Deus. As minhas orelhas furaste, ou seja, foi marcado como um escravo do Senhor, como propriedade do Senhor. Então somos marcados pelo Senhor, servimos a Deus, e o Senhor nos marcou, somos suas propriedades. Somos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então o Senhor Jesus já fez tudo por nós, está completo. Acabou ali os holocaustos. O Senhor Jesus foi apresentado como holocausto, como uma ovelha perfeita, sem mancha, sem pecado. Não há necessidade mais de sacrifício. Lembre-se disso. O Senhor se agrada do sacrifício de louvor. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor, mas de dor e sofrimento não. O Senhor quer a sua alegria, quer a sua saúde, quer a sua paz. Viva bem, servindo a Deus com alegria. Cante um hino ao nosso Deus. Eleve, dê um glória a Deus, aleluia. Isso que o Senhor se agrada. O Senhor vê uma luzinha aqui na terra, desde o céu. Aquele é um servo, é uma serva minha, que está brilhando na minha presença. Glória a Deus. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Já é o Senhor Jesus falando aquilo que nós falamos no início. Já é a prefiguração do Senhor Jesus Cristo. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então diga como o Senhor Jesus disse aqui, ó: deleito-me em fazer a vontade de Deus. Então era uma alegria, era um contentamento o Senhor Jesus fazer a vontade de Deus. Passando por tudo que passou, sabia o que ia passar, mas tinha alegria, tinha prazer de estar executando a obra do Pai, de Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Estava firme, não vacilou, foi tentado pelo inimigo, pelo adversário, mas como homem foi depois, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão,
ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto, e ali ficou 40 dias e 40 noites sem comer, e aí se apresentou o adversário para tentá-lo, ofereceu pão. Se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras se transformarem em pães. O Senhor tinha poder para fazer isso, mas ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, fique firme na palavra de Deus, que ela é o pão da vida eterna, da vida com abundância. E o Satanás o levou também até um alto monte e ofereceu para ele todos os reinos do mundo, toda a glória do mundo, se ele prostrado o adorasse o inimigo. Ele disse: para trás, Satanás, fora daqui, somente a teu Deus adorarás. Fora daqui, saia. O Senhor Jesus atropelou ele, mandou embora e deu testemunho, mesmo com o corpo fragilizado na sua carne, no seu corpo humano, ele venceu o adversário, mesmo na fraqueza. Imagina 40 dias sem comer, sem se alimentar, a fraqueza que estava. O adversário ofereceu para ele todos os reinos do mundo, toda a glória deste mundo, todo o poder, e o adversário disse: porque a mim me foi dado. Então tomemos cuidado com aquilo que não é de Deus, com as coisas que são do inimigo. A glória, a fama, a soberba, a satisfação, o ego elevado, tudo isso é sugestão maligna. Seja humilde, saiba possuir os bens e as riquezas que Deus preparou para você, com humildade, com respeito, não pisando em ninguém, e seja humilde, dispa-se das arrogância, do orgulho, não queira ser presunçoso, soberbo, seja humilde, porque Deus se agrada dos humildes. Deus abate os soberbos e dá graça aos humildes. Então, e você também, às vezes é pobre, passa por necessidade, mas é de soberbo. Não seja soberbo, seja humilde, clame ao Senhor, busque, porque não há diferença. Tem pessoas muito riquíssimas que são soberbas, mas tem pessoas riquíssimas que são santos diante de Deus, são pessoas humildes que guardam a palavra, os preceitos de Deus. Então, a riqueza, os bens materiais não separam aquele que é de Deus e aquele que não é. É um pensamento errado que temos, porquanto o Senhor se agrada. O Senhor não olha para os bens, para a formação, para os doutorados, ou para a simplicidade, para o pobrezinho, para o analfabeto, de jeito nenhum. O Senhor olha pelo coração de cada um. Assim como tem pobre presunçoso, tem também pobres temente que glorificam a Deus. E assim como tem ricos arrogantes e soberbos, mas também tem ricos humildes e temente a Deus. Uma coisa é uma coisa, então cada coisa no seu lugar. Então Deus se agrada, Deus olha pelo coração humano. Nós olhamos muitas vezes pela aparência, mas o Senhor não quer que façamos isso. O Senhor conhece os corações e o Senhor nos mede e nos julga pelo que nós somos realmente. O juízo de Deus é verdadeiro. Aleluia. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. O Senhor Jesus Cristo pregou no templo, pregou nas aldeias, pregou nas cidades a justiça de Deus. E assim também o Senhor requer de nós, porquanto antes de subir ao céu, após a sua ressurreição, ele deu ordem aos apóstolos e discípulos, e essa ordem é para nós também: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o Senhor pregou, a missão dele na terra era anunciar a salvação nele próprio, a salvação de Deus
pelo seu nome, Jesus Cristo. E ele saiu percorrendo as vilas, os vilarejos e as cidades, povoados, as casas, e essa palavra chegou até nós, porquanto o Senhor é misericordioso, e como a ordem foi para sair por todo o mundo, a palavra tem o seu giro sobre a face da terra. Por todos os lugares ouvirão a palavra de Deus, e aquele que crer nela, crer em Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus, esse será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. E os que resistem, tem muitos que resistem, dão de ombro, viram as costas para aquilo que é de Deus, para a pregação da palavra. Apóstolo Paulo disse, para aqueles que resistem, já é uma indicação de perdição. A resistência deles já é uma indicação de perdição. Cuidado! Então, converta-se a Deus, a palavra, dê crédito, aceite a palavra de Deus, que é para você. É um bem eterno e imensurável que nós não conseguimos expressar com nossas palavras. A glória de Deus, a vida eterna. Então, pense nisso e busque ler e caminhar pela palavra de Deus. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então diga isso também para Deus, para não deter para você as misericórdias dele, a bondade, a benignidade de Deus e a tua verdade. Aqui diz, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. A palavra é a verdade, nela confiamos. A palavra fala, o foco central da palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único assunto da nossa pregação, da palavra de Deus, é o foco principal, mas voltado para quem? Quem é importante em tudo isso? Você é importante. Você homem que está ouvindo, você mulher que está ouvindo, você velho que está ouvindo esta palavra, você jovem que está ouvindo, é para você também. Então, cresça na palavra também. Se prepare, estude, vá para a escola, se esforce, aprenda um ofício, faça um curso profissionalizante, mas tudo é passageiro. Mas aqui, os preceitos de Deus que estão nas Sagradas Escrituras, neste livro santo, permanece para sempre. Isso aqui não é passageiro, isso aqui se cumpre no tempo da terra, até o último dia, a aparição do Senhor Jesus. Aí esse livro é fechado, é selado, não vai haver necessidade mais. O Senhor vai juntar o seu povo, reunir e levar para a glória de Deus, quando na sua aparição sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aleluia! Porque males sem número me tem rodeado. Aqui já está falando do Senhor Jesus. Aleluia, do que ele passou. Porque males sem número me tem rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Mas iniquidade dele? Não. Iniquidade nossa, que recaiu sobre ele. Uma iniquidade do mundo todo, de todos os seres sobre a face da terra, caiu sobre o Senhor Jesus, sobre os seus ombros. Porque males sem número me tem rodeado. Cercar o Senhor Jesus, e nós também temos culpa nisso. Nós temos que glorificar e agradecer a Deus, porquanto as nossas iniquidades foram lançadas sobre as costas dele, sobre o seu ombro. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. O santo, o puro, o justo, o Filho de Deus, dizer que estava rodeado de maldade e que as iniquidades o prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Ele não podia erguer a sua cabeça para olhar para o céu. Ali estava o peso da humanidade sobre os seus ombros. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Então pense sobre isso e valorize a palavra que chega até você enquanto é tempo, porque se não valorizar agora, se não der crédito nela agora, você vai ver que era
tudo verdade, que é tudo verdade no último dia, na aparição do Senhor. E haverá muito choro, muito lamento e muito ranger de dente naquele dia, porque as pessoas dirão, se arrependerão de um arrependimento por não ter dado crédito à pregação, mas aquele arrependimento não terá valor mais, porque o tempo do arrependimento é agora, enquanto você está vivendo, está sobre a face da terra, lendo a palavra, ouvindo a palavra. Eis o tempo da reconciliação, o tempo do conserto é agora, durante o dia que se chama hoje. Se ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como muitos o fizeram no deserto, quando o Senhor os tirou do Egito, para os guiá-lo por 40 anos sobre o deserto, para a terra prometida, para Canaã. E nós também, o Senhor tirou deste deserto, do mundo do pecado e do mal, e estamos caminhando também neste deserto, rumo a Canaã, só que é a celestial, a Canaã celestial. E o Senhor nos guia pela sua palavra. Não vai aparecer um anjo para você e dizer aquilo que você precisa fazer. Não, o Senhor envia o seu servo, um homem ou uma mulher, para falar com você da palavra da salvação. Então creia, obedeça, que o sacrifício do Senhor foi muito dolorido por amor de nós. Ele nem conseguia erguer a sua cabeça, de tanto peso, de tanta dor que estava sobre os seus ombros. Aleluia! As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Muito numerosa. Era iniquidade minha, era iniquidade sua, era iniquidade de todo mundo de sobre a face da terra. Então, não dê de ombro, não faça pouco caso da palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, que é muito valiosa. O apelo é grande para você. Então, dê ouvidos e busque servir a Deus. Aleluia! É mais numerosa do que os cabelos da minha cabeça. Então, aqui o sofrimento foi terrível e a iniquidade grandíssima, pelo que desfalece o meu coração. Imagine você a iniquidade de toda a geração antes dele e de toda aquela geração do seu tempo de Jesus e a futura, incluindo a nossa geração e as que virão ainda depois de nós. Tudo recaiu sobre ele, aquele sofrimento, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. O clamor, a oração. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Então, todos que buscaram a vida do Senhor para tirar a sua vida e que pediram a sua morte e que hoje também não dão valor nas coisas de Deus, serão confundidos. Glória a Deus. Aqueles que querem o mal da palavra, que não gostam, que têm antipatia pelas coisas de Deus, são pessoas que vivem confundidas, não têm discernimento nem da razão, do bem e do mal, não vê as coisas criadas, não vê a obra de Deus, o poder de Deus nas coisas feitas, na natureza, naquilo que é de Deus. Imaginam que tudo foi ajustado através do caos, sozinho, sem Deus. Mas não é assim, essas pessoas estão confundidas nas suas imaginações. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem, ha. Vocês leem lá, quando o Senhor Jesus foi crucificado, muitos passavam, meneavam a cabeça e diziam, se é o Filho de Deus, desça aí da cruz. E davam risada, arrazoavam entre si, quando o Senhor estava sendo judiado, humilhado, colocado uma coroa na sua cabeça. Aqueles soldados, aquelas pessoas, arrazoavam dele, diziam, como está escrito aqui, davam risadas, gargalhadas e arrazoavam do nosso Senhor. Vejam que eles serão confundidos e envergonhados
e virá sobre eles um arrependimento tardio muito grande ao ver o Senhor na sua aparição, porque o Senhor disse que até aqueles que o transpassaram o verão na sua vinda. Folguem agora aqueles que fazem e buscam fazer a vontade de Deus. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Então busca o Senhor, que você se folgará, você descansará, você se alegrará, você estará debaixo da sombra do Senhor, tomando aquela água cristalina, aquela água pura, comendo o pão que é a palavra de Deus, saciando a sua fome, saciando a sua sede e matando a sua fome. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Então diga isso constantemente: engrandecido seja Deus. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, por ter mandado Jesus para nos salvar. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Diga também: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Todos são pobres diante de Deus e necessitados. Mesmo aquele que tem uma fortuna, tem grandes patrimônios, são riquíssimos, ganham milhões por mês, estes também são pobres e necessitados diante de Deus. Diga isso, confesse isso a Deus e busque a misericórdia de Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ficamos com esta palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.